Vamos iniciar aqui. O assunto que a gente vai falar é taxa percentual, né? A aula passada a gente começou esse assunto e fazendo uma pequena revisão, a taxa percentual nada mais é do que uma fração, certo? Que possui um denominador 100. Que esse denominador 100 vai gerar aí o que a gente chama de porcentagem, ou seja, por 100, certo? É uma taxa que vem aí no formato de porcentagem, né? Ela diz aqui, diz o seguinte, a taxa percentual ou porcentagem é uma forma usada para expressar a razão entre um número real P e um número 100, certo? O número de baixo do denominador da fração é sempre fixo, isso foi o que a gente viu na aula passada. E aí eu trouxe também alguns exemplos, né? Por exemplo, 25% de 200, né? Ficou 25 sobre 100. E esse DI, eu disse a vocês que ele representava, aliás, uma multiplicação, certo? Então, quando eu digo 20% de 200, na verdade eu vou pegar 25 por 100, né? Uma fração 25 sobre 100, multiplicado por 200, certo? Também acontece muito nos exercícios de vir 30% de 40%. Então, o que é que você vai fazer? Toda vez que aparecer o DI, você vai colocar aí a multiplicação. E daí, gente, continuando, a gente resolveu alguns exercícios aqui, certo? Tá na lista de vocês lá, que eu postei, certo? Mas essa primeira parte eu vou resolver todos, certo? O do 1 ao 4, que fala das taxas percentuais. E aí a gente resolveu esse, né, que foi o exercício do ônibus, que tinha 40 lugares e 24 passageiros sentados, e ele perguntava qual era a porcentagem de lugares vazios, certo? E a gente fez aí utilizando uma regra de 3, né, para descobrir a porcentagem. Coincidiu de ser 40%, né, que 40 seria o valor de lugares, mas aí também foi o valor da porcentagem. Resolvemos outro exercício, né, que falava do consumo de energia, onde a gente dividia 156 por 120 para saber aí quanto foi o acréscimo, né? Já que ele pedia isso, qual foi a taxa percentual de aumento, né? Então a gente divide sempre o valor maior pelo valor menor e o resultado a gente vai interpretar. Por exemplo, deu aqui 1,30, esse 1 é a parte inteira, ou seja, ela veio normal, mais um acréscimo aí de 30. Esse 30 aí a gente interpreta por 30%, né? Pelo fato da vírgula aqui, ó, andar duas casas. A vírgula sempre está no final do número, mas aí quando ela andou duas casas, então significa aí que esse 30, para representar ele, eu divido por 100. Então ficaria 30 dividido por 100, ou seja, 1, mais 30 dividido por 100, e 30 dividido por 100 a gente sabe que representa 30%, né? Toda vez que esse 100 estiver aqui, ó, a gente pode representar ele também pelo símbolo de porcentagem. Ok? E daí, gente, temos mais um exercício que a gente não resolveu na aula passada para que a gente possa lembrar aí dessa taxa percentual também, certo? E aí, esse exercício está também lá no PDF, tanto ele quanto o próximo, né? Que é o número 4. Certo? Então, o que é que diz esse exemplo aqui, esse exercício, né, que a gente vai resolver e vai virar exemplo? Dos produtos de uma farmácia, olha só, dos produtos de uma farmácia, 10% são de uso contínuo. E destes,
50% exige receita médica. Olha só. A gente tem a situação de uma farmácia e nessa farmácia, gente, 10% dos remédios são de uso contínuo. Ou seja, usam com frequência. E desses 10%, Neemias, 50% deles exigem receita. Então, bem, a gente vai ter uma situação aí que a gente vai ter que tirar uma porcentagem dentro de outra porcentagem. É como se eu tivesse isso. Ó. Eu tenho 10% e quero 50%. Eu quero 50% de 10%. Então, como é que a gente vai montar isso aqui? A gente viu lá no conteúdo que bastava a gente substituir esse dia aqui, ó, pelo sinal de vezes. Então, vai ficar 10 sobre 100. Quando a gente vai fazer as contas, viu, Neemias? O sinal de porcentagem, ele sai, ele vira novamente uma fração. Porque a porcentagem aqui a gente não consegue fazer as contas com número, né? Número multiplica, ou soma, ou divide com número. Os símbolos a gente não coloca nos números, somente no resultado, né? Na conta, aliás. Então, 10% a gente volta a estrutura dele para 10 sobre 100 vezes 50 sobre 100. O dia que a gente colocou uma multiplicação, certo? Então, a gente vai fazer essas contas aqui para ver quanto é que está. 10 vezes 50 vai dar 500. 100 vezes 100, 10.000. 10.000. E daí, e daí a gente vai cancelar aqui o zero, simplificar os zeros aqui, e vai ficar 5 sobre 100. Ou seja, o resultado aqui a gente vai ficar com 5%. Ou seja, eu fiz toda a conta, né, fiz toda a conta usando o denominador 100, sem usar o símbolo da porcentagem, certo? No final, no resultado, no 5 sobre 100 aqui, ó, eu transformei ele para porcentagem. Como é que transforma? É só você tirar o 100, deixar só o 5 e esse 100 aqui vai vir no símbolo, vai vir representado no símbolo de porcentagem, certo? Então, a resposta para essa questão, que ele diz o seguinte, ó, dos produtos das farmácias, né, 10% é de uso contínuo, e desses 10%, 50% exige receita, ele perguntou aí qual é a taxa percentual dos produtos da farmácia que são de uso contínuo e exigem receita. Ou seja, aqueles remédios que exigem receita são somente 5%. Certo? Então, essa era a resposta desse número 3. Tá dando para entender, né, Miss? Tá sim, professor. Automaticamente, essa já vai ser a resposta do exercício 3, lá do PDF. E daí, a gente tem uma outra questão, né? Questão número 4, que essa eu vou deixar aí para vocês pensar, certo? É de Uhum. taxa também. Certo. Ela é de taxa percentual também, certo? Vou ler ela e explicar aqui, mas
para resolver eu vou deixar com vocês. Ó, no primeiro dia de sua liquidação anual, uma loja de eletrodoméstico vendeu 40% do estoque de determinado produto. No segundo dia, vendeu 25% do restante. Que porcentagem do estoque do produto não foi vendida? Ó, tem que fazer algumas interpretações aí, para não errar a questão, certo? Primeiro, ele diz o seguinte: no primeiro dia, sua liquidação anual, uma loja de eletrodoméstico vendeu 40% do estoque, certo? O estoque total, só algumas dicas, o estoque total representa 100%. A loja vendeu 40%. Vendeu 40%, certo? Mas o que é que ele está querendo? No segundo dia, ó, vendeu 25% do restante. Esse 25% não vai ser tirado dos 40, não. Por quê? Porque 40 ele já vendeu. O restante que sobrou, qual é o restante que sobrou aqui? Bem, se ele usou 40%, sobrou 60%. Sobra do estoque. E daí, ele vendeu 25% do restante, ou seja, da sobra. Então, 25% faz você retirar daqui, ó. Aí, com isso, com essa explicação aqui, o que é que você vai fazer? Que porcentagem do estoque do produto não foi vendida? Ou seja, você vai tirar essa porcentagem aqui de 25%, né? Que ele disse que vendeu, né? Da sobra ele vendeu 25%, e daí você vai saber quanto é que vai sobrar, certo? Se aqui você achar um valor, você complementa para saber quanto é que vai sobrar. Essa questão eu vou voltar nela na próxima aula para resolver, mas por enquanto eu vou deixar em aberta para vocês tentarem fazer. Beleza? Pronto, agora eu vou aqui, certo? Dar uma caminhada aqui para o próximo slide, para ver se a gente vê pelo menos essa parte aí de juros simples, certo? É uma parte pequenininha, acho que só tem 2 slides, certo? Vamos entender aqui para que vocês, na hora de fazer a atividade, não fiquem com muita dúvida, né? Primeiro, juros simples é uma categoria de juros que não está sendo muito utilizada hoje, certo? Hoje se usa mais os juros compostos, que é um tema das aulas seguintes, certo? Da terceira atividade. Mas cabe também estudar os juros simples, que foram muito utilizados, certo? Recentemente ainda, certo? Então ele diz o seguinte: ó, podemos definir juros como o rendimento. O que é juro, professor? É o rendimento de uma aplicação financeira. Ele também pode ser o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital, certo? Eu também gosto de dizer que juros é o aluguel do dinheiro, né? A pessoa alugou determinado valor e fica pagando aquele aluguel, que são os juros, né? Por estar usando aquele dinheiro, certo? Atualmente, o sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos, por ser mais lucrativo. Os juros simples eram utilizados nas situações de curto prazo. Hoje, não utilizamos a capitalização baseada no regime simples, mas de qualquer forma vamos entender como é que ela funciona. Bem, indo já para a parte aqui que interessa, o juro simples ele é calculado por uma fórmula, uma expressão matemática, certo? E essa fórmula, toda vez que você identificar que vai precisar calcular juros simples, você pode utilizar ela. Esse J aqui representa o juro,
e vai ser igual ao capital, ou seja, o dinheiro investido, o dinheiro emprestado. Esse é a nossa taxa percentual, certo? Toda aplicação de juro vai ter uma taxa, certo? E geralmente os exercícios eles dizem quanto é essa taxa. E também vai ter um tempo de aplicação, né? Vamos supor que a pessoa queira usar o dinheiro por 10 meses. Então, o tempo também vai influenciar no valor do juro. Então, a fórmula, ela traz na sua estrutura tudo que interessa aí para saber a quantidade de juros. Por exemplo, o capital, que é o dinheiro, a taxa, né, que vai aumentar, né, vai influenciar no acréscimo aí desses juros, e o tempo, né, que a pessoa vai ficar com esse dinheiro, certo? Então, tá aí a formulazinha, é bom anotar ela ou deixar ela memorizada, né, para que na hora que precisar aí dos juros simples a gente utilizar. E também, Neemias, existe outra forma, né, que a gente chama de montante. Ou seja, o montante é o valor que a pessoa investiu, ou seja, emprestou, e o lucro que ele recebeu através do juro. Ou seja, o valor final somando o capital, o dinheiro inicial que foi emprestado, mais os juros, o valor dos juros, certo? Vamos supor que a pessoa pegou R$ 100 emprestado a juros simples. Então, ele vai pagar uma taxa de 10% ao mês. Então, se ele pegou R$ 100, chegou no segundo mês, ele não quis pagar, né? Então, ele vai pagar essa taxa de R$ 10. Passou o terceiro mês, ele vai pagar 30, certo? E no final, se ele pagou tudo, os juros e o valor que ele pegou emprestado, tudo no terceiro mês, ele vai pagar 130 ao todo, né? Então, o montante é o valor final, certo? E ainda, juntando essa fórmula aqui dos juros mais a fórmula do montante, se obtém uma fórmula geral, que é calculada por M igual ao capital vezes, entre parênteses, 1 mais I vezes o tempo. Ou seja, o montante, o valor final pode ser calculado pelo capital multiplicado por 1 mais I, que é a taxa, vezes o tempo. Isso tudo a gente vai ver nos exercícios, certo? Então vamos tentar finalizar aqui com esse exemplo que vem no próximo slide. Olha só, como é que vai funcionar essa questão dos juros simples. Ele diz o seguinte, ó, qual o valor do montante produzido por um capital de 1.200? Então, você já tem aqui o capital de 1.200. Ele já diz aqui, ó, capital. Aplicado no regime de juros simples. Opa, já sei que eu vou usar uma fórmula, certo? A uma taxa mensal de 2%. Ó, a taxa é 2% durante 10 meses. 10 meses é o tempo. A taxa é mensal, 2% ao mês. É importante se observar isso aqui, ó, porque o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade de medida, ou seja, se o tempo tiver em mês, a taxa tem que estar em mês também. Se o tempo tiver em ano, a taxa tem que estar em ano também, certo? O tempo for 2 anos, a taxa tem que estar em ano também. Professor, se acontecer de uma estar em mês e a outra estar em ano, aí você tem que transformar, certo? Geralmente a gente transforma o tempo, né? 10 meses equivale a quantos anos? Quanto a isso? A quantos dias? Vai depender aí da taxa em qual a unidade medida ela está, certo?
Então, primeiro de tudo que eu faço nas questões que envolvem juros simples é anotar os dados, as informações, certo? E daí a gente vê o que é que ele está querendo. Ó. Ele está querendo o seguinte, qual o valor do montante? Então, ele quer que você calcule o montante. A gente aprendeu que o montante é capital mais os juros, mas existia outra forma, né, que a gente viu, né, que o juro era capital vezes a taxa vezes o tempo, e quando a gente juntou esses dois, gerou uma nova forma, que é a forma do montante igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes T. Só para a gente conferir, ó, 1 mais I vezes T. Tá aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos agora colocar os valores nela, né? Os valores que a gente tem disponível. O montante, a gente não vai colocar valor nenhum, que é justamente isso que ele quer saber. Eu já vi que a taxa o tempo está na mesma unidade de medida, está em mês, então não tem de que eu se preocupar. Apenas com a taxa, ó, que você tem que lembrar que essa taxa ela está com 2%. E quando a gente vai fazer contas, né, usando os números de verdade, a gente transforma ela para 2 sobre 100, certo? Esse símbolo de porcentagem a gente coloca em forma de fração. E daí a gente vai colocando. Ó, capital está aqui, foi 1.200, vezes 1 mais a taxa, que vai ser 2 sobre 100, vezes o tempo, que é 10. Tempo que é 10. Fazendo as contas, a gente tem 1.200 vezes 1 mais esse 10 aqui, ó, está multiplicando aqui, eu posso simplificar esse zero. E aí vai ficar 2 sobre 10, que é 0,2. Logo, o montante vai ser 1.200, que multiplica 1 mais 0,2, vai dar 1,2. Fazendo as contas aqui, vai ficar 1.440 reais. Ou seja, no final ele emprestou 1.200 e vai pagar, quem recebeu o empréstimo vai pagar 1.440. Um juro aí, se você for observar, o acréscimo vai ser o juro, um juro aí de 240 reais. Certo? Então, com esse exemplo, a gente vai encerrar a aula de hoje. Lembrando lá que no grupo tem o PDF com as questões, né? O restante das questões envolvendo juros simples, que vocês vão fazer e me enviar no privado, certo? O Certo. bom seria que fosse antes da próxima aula, porque na próxima aula a gente já vai resolver elas e tirar as dúvidas e corrigir, certo? Uhum. Então, eu Certo. pergunto, né, se for alguma dúvida aí, Não, não, tá tá, tranquilo. tá tranquilo, né? Então, Uhum. agradeço a sua presença, um bom final de semana aí para você e para o pessoal que vai assistir essa aula também.